Olá, olá! Boa tarde, tudo bem? Oi, Joel, tudo bem? Já vou chamar aqui os meus convidados. Tudo bom, Alô, Joel? alô, boa tarde. Boa tarde. Te chamei um pouquinho antes para a gente já ir fazendo uma conversinha prévia, né? Já que a palavra é prévia. Isso, já vamos fazer um esquenta aqui. Ah, deixa eu... Já vou ver se o doutor já... Ajustes técnicos. Alguém insiste em me telefonar nessa hora. Doutor César já está entrando também. Uhum. Preparando a live, então, para daqui a pouco a gente conversar sobre conteúdo para tempos eleitorais. Um assunto mais do que importante, ainda mais para nós, profissionais de comunicação, né? Uhum. Sempre fica aquela, doutor César chegando. Boa tarde, doutor César. Muito obrigada novamente. Boa tarde, tudo bem, Ana? Tudo bem? Tudo bem? Eu já falei para o Jean que a gente começa a bater um papinho antes de abrir oficialmente essa nossa live, falando sobre o tema que a gente selecionou, que é um tema sempre, quando chega essa época, eu acredito que o senhor é super demandado, tanto por pessoas que trabalham efetivamente nas campanhas, quanto profissionais da comunicação, independentemente do segmento, né, doutor? É, sim, porque no Brasil é bastante regrado, né, a propaganda eleitoral, a propaganda política. Talvez devesse ser um pouquinho mais larga aí a nossa margem de atuação, mas a verdade é que existe bastante regras e essas regras geram apreensão. Certo, então. Bom, 1h30, vou começar a abrir a nossa sala efetivamente. Agradecer a presença de quem vem entrando na sala. Essa é mais uma edição do nosso Marketing Yourself, que é uma proposta da nossa Oficina das Palavras em trazer conteúdo, em compartilhar conhecimento. E nesse período que a gente está entrando agora, nada melhor do que falar sobre regras para quem vai trabalhar diretamente envolvido em campanhas. A gente está entrando num período pré-eleitoral, afinal, o que nós profissionais da comunicação podemos fazer? Aqui comigo hoje eu tenho o Joel Minúsculi, que é o nosso especialista em mídias digitais da Oficina das Palavras. O Joel entra com todo o conhecimento dele nesse universo online, esse universo também, Joel, que a cada hora a regra é diferente. E quem aceitou nosso convite com muita alegria, o Dr. César Wolff de Blumenau, que é um especialista nesse segmento, certo, doutor? Já esteve à frente da OAB, da subseção de Blumenau, e faz parte do quadro de professores da Universidade da FURB, Universidade de Blumenau. É muito conhecido, eu quando morava em Blumenau tive contato com o senhor e por isso eu fiquei muito feliz que o senhor aceitou esse convite, através da nossa advogada também e amiga, a Caroline Schneider. Bom, parar de falar um pouquinho. Doutor, hoje então a gente está aqui para falar, até anotei o número das resoluções para fazer cola, que eu não sou assim como o senhor com esses números. Resolução número 23.610 de 2019, que teve uma atualização em 2021, e a gente destacou, já até numa conversa que a gente teve de bastidores, alguns pontos principais que falam sobre mídias digitais, e aí eu quero saber o seguinte: resolução defende o conteúdo verdadeiro no artigo 9. Isso estaria diretamente ligada a fake news? Essa pergunta até tem muito a ver, porque o senhor acabou de voltar de um congresso que, inclusive, abordou esse tema, correto, doutor? Correto, Ana, Joel, tudo bem? A quem nos acompanha, muito obrigado pelo convite. E é muito bom falar de direito eleitoral, porque falar de democracia, falar de participação, de cidadania, nada disso a gente estaria conversando se não fosse aqui uma democracia. Então, eu vou fazer um recorte, Ana, para dizer o seguinte: o ex-ministro do presidente do TSE, ministro Supremo, o Carlos Aires Brito, disse o seguinte: a democracia é o ponto alto, perdão, as eleições são o ponto alto da democracia, né? Então, a gente tem que ver como uma grande festa, e vocês profissionais
da comunicação são quem podem efetivamente proporcionar essa grande festa, né? Então, acho que a gente tem que se irmanar aí, cidadão, meios de comunicação social e os políticos, né? Por sorte, nós temos gente que queira se candidatar, que se aceita submeter a esse regramento todo para governar o país. Então, é bom ser governado, é bom que haja bastante participação, é bom que se faça bastante campanha, se fale bastante, ainda que se cometa algumas heresias jurídicas, né? Então, aí a Justiça Eleitoral para corrigir. Sim, a desinformação é a grande vedete, a grande preocupação da Justiça Eleitoral em 2022, né? Eu estive no Congresso, o 8º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, foi na capital do nosso estado, promovido pela Assembleia Legislativa, a Ordem dos Advogados do Brasil, Escola Judicial Eleitoral, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Foi um evento muito bacana, foi presencial e híbrido, mas a gente teve lá auditório lotado, agora, aspas, né, pós-pandemia. E o ministro Fachin, que hoje é o presidente do TSE, não será nas eleições, né? Nas eleições serão aí o ministro Alexandre de Moraes, mas ele passou uma mensagem que me chamou muita atenção, Ana e Joel, e quem nos assiste, porque ele foi muito enfático, muito assertivo e convocou toda a magistratura eleitoral do Brasil a ficar muito atenta e não se omitir, especialmente diante da desinformação ou da possibilidade de desinformação. De modo que eles não estão falando em fake news, é uma palavra que está se evitando, está se falando em desinformação, mas o recado foi muito claro para a magistratura catarinense que vai atuar junto a essas eleições, de realmente estar sensível, atenta e não permitir, né, autorizar o direito de resposta, fazer a multa, a aplicação da multa, e a gente sabe que a legislação permite até, Ana e Joel, a suspensão do provedor da internet, se não cumprir as providências, primeiro pelo prazo de até 24 horas, depois dobrando o prazo, quer dizer, claro, sempre fundamentadas as decisões, mas eu espero aí uma eleição que serão bastante vigiadas, diria assim. Uhum. Aí, doutor, aproveitando, Joel, antes de passar para ti, eu só queria complementar a responsabilidade de profissionais de comunicação, a exemplo da tua atividade, Joel, nesse período. É uma responsabilidade gigante. Esse é o gancho que eu queria dar na fala do Dr. César, ali, que até nos bastidores a gente conversou bastante, que ele explicou, e isso é até a primeira dica para os profissionais de comunicação, sempre fundamentar tudo aquilo que for publicado, ter a fonte, usar informações que sejam justamente, tenham a autoridade, tenham essa fundamentação da imprensa mesmo para poder justificar aquela postagem e tudo mais, não criar inverdades, não atacar no sentido, ter uma campanha construtiva. Eu acho que vem justamente nesse sentido o artigo ali que é focado, que a gente falou, mas justamente no papel do comunicador é ser construtivo, é ser propositivo, não só ficar atacando, criar essas estratégias de ataque, mas sim uma estratégia construtiva dentro disso tudo. E a legislação, essa resolução, ela fala o seguinte, né? Que diante do debate, do litígio que pode se instaurar, e aí, Joel e Ana, é muito importante entender o seguinte, o profissional da comunicação, ele sabe disso, mas ele tem que ter isso em mente nesse período aí de propaganda eleitoral, que as partes estão em disputa, né? Porque eleição é disputa, né? Se a gente fosse usar uma palavra um degrau mais abaixo, é briga, né? É briga de ideia, é briga por espaço, é disputa por espaço. Então, o que acontece? Há ataques. Esses ataques serão também ataques da justiça. Aquele que se sentir ofendido, vilipendiado, diminuído, né? Aquele que achar que aquela notícia divulgada ela está predestinada a desinformar, quer dizer, se sabe de antemão a inveracidade dela, ele vai judicializar, não tem dúvida nenhuma. Está todo mundo preparado, os advogados estão preparados, os comitês de campanha estão preparados para judicializar. Ninguém vai ficar aguardando passivamente circular um meme, né, ou um blog anunciar, votou de determinada forma contra o aumento, a favor do aumento dos impostos, e aquele voto não é verdadeiro. Hoje, no site da Câmara dos Deputados, você consegue buscar a ata das sessões e saber quem votou e quem não votou. Então, o profissional da comunicação, seja o que assessora a campanha, alguma campanha, seja aquele que vai cobrir as campanhas, né, ele também vai ter que se certificar
da fonte e fonte fidedigna. É o que está escrito aqui na legislação. Né? Uhum. Fala a expressão, se não me engano, fala em fidedigno, fala em fidedignidade da informação. E se você é um profissional da comunicação, você sabe eleger fontes. Né? Me desculpe mal comparar aqui. Às vezes os meus alunos perguntam assim, professor, a gente vai fazer aqui uma petição aqui no direito. Eu posso citar alguma coisa da Wikipedia? Pode. Não sei se vai convencer alguém. Né? O processo é litígio. Né? Eu buscaria uma fonte de uma universidade, da USP, da FURB, que é a minha universidade, de uma fonte conhecida. Então, os profissionais da comunicação sabem muito bem, né? Escalar bem as fontes. E se forem chamados à Justiça Eleitoral para defender a veracidade, ou pelo menos de que não tinha meios para, claro, desconfiar da inveracidade daquela informação, ele vai ter que apresentar suas fontes. Então, guarda o link, faz a tua matéria, mas guarda as tuas pesquisas. Lá, abre um canalzinho lá no teu computador e bota matéria tal, dia tal, e guarda as tuas pesquisas. Isso é fundamental. Ótima dica. Isso é fundamental. Doutor, deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor está falando de fontes. Agora eu quero falar sobre proteção de dados. LGPD. Como é que fica a LGPD agora nesse período, essa Lei Geral de Proteção de Dados nesse período? O que isso requer de maior proteção, maior cuidado? A LGPD é um assunto transversal. Ela entrou no direito em todas as áreas. Não vai ficar... O direito eleitoral não vai ficar, vamos dizer assim, a salvo da LGPD. Porque a LGPD é proteção do quê? Da intimidade, direito fundamental das pessoas, dos teus dados. Então, a resolução contempla isso. Né? As campanhas terão que ter um canal específico para o eleitor, né, poder solicitar os dados e verificar o tratamento para retirar o cadastro, para consertar o seu cadastro. As campanhas em 48 horas do que o eleitor pede para não receber mais a mensagem. Se a candidatura, a campanha, continuar mandando mensagem para ele, por exemplo, vai pagar R$100 por mensagem enviada sem autorização. Né? Não se pode vender cadastros de e-mail. Eu diria que e-mail ninguém mais lê também, né? O cadastro de WhatsApp. Não, ninguém mais lê e-mail, né? O e-mail ele vai ler depois que acabou já o resultado da eleição. Mas não pode vender. Né? Esses cadastros não são possíveis. Os comitês podem, sim, eles podem pedir para as pessoas podem se cadastrar, mas não pode mandar se não for autorizado. E a partir do momento que se diz o não, em 48 horas para suspender. Tudo sob pena de multas altíssimas, de 5 a 30 mil reais, dobrando na reincidência. Então, assim, está bastante regrado, pode custar caro uma eleição, mesmo para quem não for candidato, para o provedor ou para o profissional da comunicação. E é interessante essa questão do LGPD, que é o próprio Facebook, falando agora específico das ferramentas das redes sociais, eles têm as ferramentas de todo o controle desses leads, que a gente chama na questão do marketing normal, é o refinamento de leads, também para as eleições tem predisponível dentro do perfil dos candidatos e da própria ferramenta dos patrocinados essa captação de leads. E o candidato que fazer ou quem fará essa questão para o candidato, ele precisa estar atento a todas as etapas de refinamento da LGPD também na captação de leads. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma postagem, cadastre-se aqui para poder receber as informações do seu partido ou do seu candidato mais. Ele tem que seguir ali na parte do cadastro a questão do opt-in, a questão de todo o tratamento, deixar claro as regras da LGPD do candidato, o tempo que será feito dos dados, toda essa parte da estruturação da comunicação. Essa parte da lei, para não tomar depois o ônus da lei ali, você precisa já estruturar no momento que você monta a sua campanha de captação de leads na parte do conteúdo. Ter essa parte das regras todas estruturadas também. É importante frisar isso, que existem ferramentas para justamente não ter que arcar depois com as consequências. E o candidato tem que informar a Justiça Eleitoral o link das páginas que ele vai fazer a sua campanha. Importante. Isso é importante dizer. Tem que informar. Né? Eu, pessoa física, qualquer pessoa física, eu posso fazer campanha. Porque campanha é uma coisa boa, né? Propaganda eleitoral é uma coisa boa. Eu posso fazer minha manifestação individual. Eu posso botar um broche, eu posso anunciar na minha rede social, pode mandar um zap aí para a turma e dizer, olha, vote aqui o candidato tal, conheça a vida pregressa dele, é um bom candidato, eu assino embaixo. Tá tudo certo.
O que eu não posso é pagar impulsionamento. Uhum. O que eu não posso é vender para um candidato um cadastro de e-mails. O que eu não posso fazer isso em troca de dinheiro. Se eu sou influenciador, não, eu vou fazer propaganda aqui em troca de dinheiro. Dinheiro não pode. A manifestação individual não pode. Pode, mas em troca de dinheiro pode. Não. Você não pode comprar isso, esse apoio. Mas o influenciador digital, ele pode pedir voto? Ele sem ser patrocinado? Ele pode, como pessoa física, Se bem que é a zona cinza. A gente costuma dizer o seguinte: você tem o preto e branco no direito, Vamos dizer assim, o branco não pode, o preto é o que pode. E o cinza, que está entre o branco e o preto, é a zona mais difícil. No novo Código Eleitoral, estão dizendo que o influenciador não pode. Ele não foi votado ainda. O que não pode, Ana e Joel? O que não pode? Pessoa jurídica não pode fazer campanha eleitoral. Tá? Então, assim, o blog, vou dar um exemplo, da OAB. Tem 5 candidatos aqui de Blumenau concorrendo a cargos. O blog da OAB não pode pedir o voto. A CIB, vamos falar de Blumenau. A Unimed, não é isso? Porque eu achei que poderia ser uma coisa normal, A AMP, instituições tradicionais. Uma igreja, pessoa jurídica. Igreja é pessoa jurídica. Não pode. Aí vocês vão dizer, professor, mas como? A legislação, pessoa jurídica não faz campanha, não vota, não faz campanha, e desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e agora a lei já prevê, o quê? Não doa. Não doa. A OAB não pode doar, a Unimed não pode doar dinheiro, a igreja não pode dar dinheiro. Pessoas físicas podem doar. Ou então o dinheiro público. E a internet, ela segue muito essa lógica. Então, uma pessoa jurídica não pode fazer campanha. Uma empresa, pessoa jurídica, gente, não é só empresa. Eu estou falando de uma associação. Vamos falar, as associações de Blumenau, tem tantas reconhecidas. A PAI, a BAN, o que mais? A Cevale, tem tantas, Poxa, mas tem aqui um candidato que ajudou. Não pode. Pessoa jurídica não pode, tá? E o influenciador digital, Então, é uma zona difícil, por quê? Porque chega um momento que a instituição dele já se destaca da pessoa física dele. O que está claro, ele não pode receber por isso. Não pode ter um publi, por exemplo, o influenciador lá, publi, vote em tal candidato. Ele não pode receber por isso, porque o próprio partido não tem como justificar esse gasto depois também, na comprovação, Aí quem vai sofrer vai ser o influenciador, que vai tomar multa, e o próprio partido que pode ter a sanção, E dependendo da envergadura disso, porque a gente pode ter influenciador, Eu não vou falar nomes, mas podemos ter alguém assim, de milhões. Gigante, milhões. Dependendo, eu até anotei aqui a expressão que a lei usa, da gravidade das circunstâncias, pode levar à cassação do registro da candidatura do candidato. Veja, Ana, antigamente a lei falava o seguinte, a jurisprudência, a propaganda, conforme a potencialidade de alterar o resultado da eleição. Hoje, se tem o seguinte, a gente nunca sabe qual é o potencial que uma determinada fala, uma propaganda, um apoio, um impulsionamento, qual foi a influência que teve para ganhar ou para alguém perder. Então, hoje não fala mais em potencialidade, porque seria uma codificação numérica que nunca vai se estabelecer. Hoje fala-se da gravidade das circunstâncias. Quem analisa se foi ou não foi grave o suficiente para sair da multa, que é uma propaganda ilícita e ilegal, de regra leva o quê? A multa, a retirada do ar e, no limite, a suspensão do órgão de internet, provedor da internet por 24 horas, e aí vai duplicando a cada reiteração. Mas dependendo da gravidade e a prova de que o candidato beneficiado sabia e podia agir e não agiu, pode levar ao cancelamento do registro da candidatura, a anulação do diploma e a cassação do mandato. No limite. Mas é importante, só enfatizar rapidinho dessa questão ali das sanções, inclusive a justiça eleitoral é mais rápida nessa época do ano, justamente para não deixar o negócio passar. E esse bloqueio de perfil, das páginas e tudo mais, se detectar alguma coisa, pode acontecer de um dia para o outro, porque a justiça eleitoral julga toque de caixa nessa época, justamente para não ter esse período de folga ali,
E um perfil fechado por 24 horas é um prejuízo incrível à campanha eleitoral, imagina. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, que eu queria falar agora. Tanto para o Dr. César quanto para o Joel. O que pode ser patrocinado? Agora, voltando para mídias digitais. Doutor, a partir de quando? Quem pode impulsionar? Bom, pagamentos são feitos pelo CNPJ da candidatura. Cada candidatura, ela ganha o CNPJ. Então, os partidos vão fazer ali as convenções deles, tem um prazo, acho que se não me engano é 5 de agosto, e até o dia 15 é o prazo limite para decidido as candidaturas nas convenções partidárias. Nós estamos em fase de prévias agora, né, gente? É prévia, pré-candidato, né? Mas virão as convenções, às vezes a convenção deixa em aberto, delega para a executiva do partido, tem essas, né? Mas o fato é que até o dia 15 de agosto tem que entrar com o protocolo da Justiça Eleitoral do pedido de registro. Até ali não pode fazer campanha. A partir dali, dia 16 de agosto, pode-se fazer campanha. Leia-se, pode-se fazer gasto. Pode-se fazer gasto de campanha. Então não tem gasto de campanha. Gasto direto. Gasto direto. Né? E aí pode-se gastar. E quem é que paga isso? Quem paga isso são as candidaturas. Elas abrem, ganham o CNPJ, abrem uma conta bancária específica, Ana, e é tudo dentro da conta e sai da conta. Não tem essa de pagar em dinheiro, não tem mala de dinheiro circulando mais. Entende? E aí quem é que paga o provedor da internet? Pode impulsionar? Pode. Eu conversava até com o Jorge, é importante deixar isso bem claro, mas é bastante restrito. Né? A gente até pode fazer uma crítica sobre isso. O impulsionamento ele vai ser feito dentro da plataforma de provedor de internet do Brasil, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp. Direto com eles. Direto com eles. Você não pode contratar com as ferramentas que são registradas diante do TSE, né? É só esses... Facebook. Entendeu? Isso, direto para eles. Tu não pode usar meios escusos, por exemplo, pegar um site, um portal, através de... Tem que ser só as ferramentas oficiais e o impulsionamento na linguagem nossa aqui do marketing, para quem trabalha com comunicação, é direto pelo gerenciador de negócios do Facebook, ou com o CNPJ do Facebook, na hora lá de fazer a nota fiscal com o CNPJ do candidato, com o CNPJ do Facebook, para a hora de provar os dados lá no final. E todas essas plataformas precisam estar registradas previamente, é isso? Facebook, Instagram, qualquer uma que eu escolha. Elas já estão, né? Elas já estão alinhadas com o Tribunal Superior Eleitoral, essas plataformas, né? Os meus links, eu estou falando né? Mas está errado. A candidatura, né? A candidatura tem que informar para o TCE o URL da sua candidatura. Lá ele também pode ter os seus blogs, né? Os seus grupos de WhatsApp, só que ele não pode comprar cadastro, ele vai ter que cadastrar de forma voluntária, né? Ele não pode mandar para quem não aceita. E quem não aceitar, em 48 horas de informar, ele tem que retirar. Esse é o grande ponto. E o impulsionamento, ele não pode contratar um robozinho, uma empresa lá no Iraque, para fazer o disparo. Entendeu? Ele vai ter que fazer aonde? No próprio Facebook, dentro da ferramenta com o profissional. A ferramenta que está ali profissional, cujo link da página dele, esse link tem que estar informado no TSE. Porque tudo isso, Ana, a gente tem que entender. Porque se ele disparar uma notícia inverídica, o que o TSE quer ter? Ele quer ter controle para conseguir suspender essa mensagem. E se você pegar uma plataforma que não tem nenhuma... a lei fala sede do país, ou filial do país, que não está nas leis brasileiras, qual é a atuação sobre isso do TSE? Ele vai ter uma decisão judicial e não vai conseguir cumprir a decisão judicial, porque isso está nas nuvens. Sim. Você perguntou do pagamento. O pagamento um eleitor qualquer, vamos pensar Travou um pouquinho a internet. Doutor, enquanto o doutor não chega, Joel, isso deve ser uma alegria para quem, como você, gosta de fazer tudo certinho. não só por isso, ali, mas que nem ele estava explicando, hoje, mais do que nunca, você vai ter que ter todo o teu gerenciador de negócio configurado, porque toda essa parte de emitir nota fiscal, de colocar CNPJ, de colocar os dados, de colocar endereço, de fazer toda essa estruturação, ela está dentro do gerenciador de negócios. Por isso a necessidade de você ter um bom profissional para ir. Enquanto ele volta, Ariana, a gente pode comentar, tem bastante coisa para comentar sobre essa parte. Então,
Vamos fixar, então, para fazer a campanha direta, para poder patrocinar, diz, voto meu candidato, voto então fulano, dia 16 de agosto. É a data-chave que quem vai poder comunicar essa parte. Até a gente ia aguardar o Dr. César voltar, que a gente vai emendar com antes Vai falando já. Com antes do dia 16. O que é possível fazer antes do dia 16? Até 16 vai de complementar agosto, na né? fala. Isso. Antes disso, o que pode ser feito é através dos partidos. Os partidos podem reforçar a ideia do partido, que o partido pode pegar e fazer postagens dizendo conheça as ideias do partido, conheça nossas propostas, veja o que o partido já fez, apresenta toda essa parte. E a parte da pré-candidatura, você não pode falar essa parte, vote direto no fulano, porque não pode ser declarado um voto antes do dia 16. Mas você pode trabalhar de maneira humanizada as pessoas, mostrar o dia a dia de uma pessoa, mostrar o que ela está fazendo dentro do partido, mostrar qual é a atuação dela, até nos próprios perfis pessoais desse candidato, que também vai ter que ser depois cadastrado ali no TSE. Ali quando o Dr. César falou, você tem que informar no TSE quando monta o processo, todos os links. Por exemplo, o candidato vai divulgar suas coisas através do perfil oficial dele, @fulano de tal. Ele vai ter o perfil pessoal dele se transforma durante a reunião numa plataforma política. Beleza, cadastra lá. Vai ter o perfil do partido, o Instagram do partido, o Facebook do partido, o TikTok do candidato. Candidatos que vão falar com públicos mais jovens também vão ter que pegar e vão registrar dentro disso lá. O importante chamar aqui o doutor. Ele já voltou ali? Deixa eu ver onde é que ele está. Que daí a gente reforça essa parte. Deixa eu ver aqui. Vai falando, Joel, que eu já vou puxar o doutor aqui, doutor César. Doutor César voltando ali. Vamos ver. Abriu um quadradinho. Abriu aqui? Não apareceu ainda. Não, mas daqui a pouco ele tem que ver. Não. Mas continuando dessa parte ali do que é preciso, é muito importante então que quem está acompanhando essa live saiba diferenciar esse período a partir, antes e depois do dia 16 de agosto, que é o marco do conteúdo, que inclusive é o tema central aqui da nossa live, o que você pode trabalhar de maneira agressiva, patrocinar, pedir voto, explicar toda essa parte da campanha pesada a partir do 16 de agosto. Antes do dia 16, você pode trabalhar a comunicação de uma maneira mais humanizada, não direta, mas voltada a propostas, ideias e criar a imagem, a persona desse candidato antes de pedir voto. Que seria, dentro do marketing, é o esquema normal. Você cria primeiro uma persona para ela ter o engajamento com o seu público-alvo, para daí depois você converter, que seria a parte da eleição. Você conseguiria aplicar, se pensar bem, dá para aplicar a estratégia do funil ali para o teu candidato, que seria a conversão. E até uma coisa que a gente estava conversando ontem nos bastidores nunca se teve um telhado com um vidro tão fino, né? Porque agora, se mais do que nunca, essas regras que até constantemente você bate em publicações dentro da oficina, os cuidados que tem que seguir essas regras que não são criadas do nada, né? Sim. Agora, mais do que nunca, tem que estar atento a tudo isso. Tem que pensar o seguinte agora, como o Dr. César falou ali, não é só você contra as regras da plataforma, porque quem é social media, quem trabalha com conteúdo sabe que o próprio Facebook, Instagram, TikTok, todas as plataformas têm um conjunto de regras que, se você não seguir, você pode ter o post bloqueado, perder o alcance, ter vários problemas. O problema é que agora, durante uma eleição, você vai ter concorrentes, você vai ter adversários. E esses adversários, eles podem fazer denúncias no TSE para justamente derrubar o teu perfil, derrubar o teu canal de comunicação. Por isso, a atenção de um profissional é cada vez mais importante. E reforçando, isso aqui é a informação que a gente tem que bater bastante. 16 de agosto, a partir de 16 de agosto, você pode patrocinar, você pode fazer tudo, por causa que tem os gastos de campanha, antes trabalhe de maneira humanizada. E você lembra até quando que tu pode patrocinar? São quantas horas antes do pleito? 12 horas antes, mas vamos confirmar ali com o Dr. César. Doutora, aqui tem uma das perguntas. Eu não vou entrar nas perguntas ainda que eram encaminhadas ao Dr. César, vou ficar nessa parte do digital. João, aproveitando o teu conhecimento, não só de mídia digital, mas também o teu conhecimento político, que tu já trabalhou com política, né, nos bastidores. Hoje, um candidato ou uma equipe de comunicação de um determinado candidato, se quiser formatar uma equipe de mídias, não falo só em mídia digital, vou para o digital agora, que é o nosso objetivo dessa conversa. Quem são os profissionais que têm que estar envolvidos? Pega só um Joel e dá conta de tudo? É difícil, assim, trabalhar a equipe de um homem só, como diz, vai ser trabalho pra caramba.
Mas quanto maior a amplitude, maior o objetivo de uma candidatura, mais profissionais você precisa. Porque assim, ó, se a gente for pensar no básico hoje, você precisa de 3 pessoas da parte só para produzir conteúdo. Uma pessoa boa de imagem, que vai fazer foto e vídeo. O doutor está entrando. O doutor está entrando? Só para fechar, então. Uma pessoa boa de foto e vídeo, uma pessoa boa de redação e uma pessoa para ficar fazendo o atendimento ao público, mensagens e tudo mais. Vamos lá, doutor César voltou. Vamos para o outro lado da conversa. Ficamos falando em digital para deixar o jurídico com quem entende. Mas já vamos voltar para o jurídico enquanto disso, Felipe. Porque a gente estava falando da questão do dia 16, que é o que a partir de quando pode, daí a gente ia entrar naquela conversa que até a gente falou ontem, do que a gente pode, então, fazer, sugestões do que pode antes do dia 16, que era aquilo que a gente estava falando, de o partido poder trabalhar, o candidato, aqueles gastos lá, né, doutor? Sim, sim. O partido pode fazer gastos de campanha, ele tem fundo partidário, né? Não vai ter dinheiro para campanha eleitoral, mas pode fazer todas essas promoções. Especialmente a mídia, né? Os órgãos, a mídia da internet, a grande mídia, né? Pode fazer aí toda a cobertura do processo eleitoral. Porque, gente, se a gente olhar aí as eleições norte-americanas, né? Elas se desenrolam um ano antes, né? A gente fica assistindo as prévias, né? Claro, cada país tem a sua peculiaridade, a sua história de eleições, mas ninguém acredita que um país do tamanho do Brasil faz uma campanha, consegue fazer uma campanha para presidência e vice-presidência da República em o quê? Em 45 dias, né? De agosto ao primeiro domingo de outubro, porque eleição é primeiro domingo de outubro, né? Então dá agosto, 15 dias, agosto, setembro inteiro, e outubro não tem nada. Acho que é primeiro domingo, não sei se dia 2 ou dia 3, né, de outubro, então é 45 dias. Então o que nós estamos assistindo hoje? Né? Nós estamos assistindo efetivamente o quê? As candidaturas à presidência da República. Ontem, claro, ontem existiu ele nem era nada, né? Nenhum deles tecnicamente, são pré-candidatos. Mas a verdade é que eles estão correndo. Agora, os gastos de campanha que eles não conseguem fazer até então, só os partidos, né? Isso que inibe um pouco, e eles não podem pedir votos. Né? Gente, profissional da imprensa, está na lei, está numa resolução. Profissional da imprensa não pode pedir voto. Tá? Ele pode fazer a crítica, a sátira, né? Ele pode fazer a cobertura, ele pode mediar debate, né? Ele pode opinar, ele sempre vai poder opinar, ele tem que poder opinar, ainda que ele erre quando ele opina, mas ele não pode apoiar explicitamente profissional da comunicação, né? Lá registrado, porque ele é um profissional da comunicação. Tá? Doutor, deixa eu fazer 2 perguntas que surgiram aqui. Uma delas a gente tentou responder, eu e o Joel. Então, o período eleitoral começa oficialmente 16 de agosto e vai quantas horas antes do pleito? Depende. Né? A manifestação individual pode fazer até no dia do pleito, mas Rádio e TV até 48 horas antes da... 48. E a internet entra nisso? Não. A internet até 24 horas antes é o limite para você mandar material 24. novo. 24 horas. Mas no dia, Joel, você pode manter tudo que está na internet, pode ficar na internet. Você não pode mais... legal. Você não pode impulsionar... Não pode, por exemplo, botar lá, impulsionar lá no dia da eleição, não pode clicar nada novo para impulsionar a partir de lá, então. Isso, não pode nem tem que rodar antes. E não pode nem colocar nada novo no dia da eleição. Seria... né, você bota uma informação, não dá nem tempo de corrigir, né? Joga lá às 4 da manhã uma informação inverídica contra o candidato, aquilo viraliza e a eleição vai ter 17 horas. Aliás, esse ano unificado do Brasil inteiro, né? Vocês viram, né? Vai ser 17 horas, não interessa, com fuso horário, 17 horas de Brasília, vai fechar a eleição toda. Fechou. Talvez porque o TSE tenha mais interesse em divulgar o mais rápido possível o resultado da eleição e espancar de dúvida qualquer ataque à integridade do processo eleitoral. Então agora, já fica um aviso para todo o social media ali, patrocinar até 24 horas antes do dia da eleição para não ter nenhum problema depois. E aí tem que cuidar... E sem conteúdo novo, pelo amor de Deus. Sem conteúdo novo, parou as postagens. Programa... Perder a eleição porque o pessoal da imprensa dele lá jogou alguma coisa. Calculou errado. E outra coisa, né, doutor? Cuidado com o fuso horário. Então, se informar bem, para não se perder no fuso horário.
Sim. Isso. Seguir sempre de Brasília Oficial. O Brasília Oficial. Mais uma pergunta que surgiu para a gente a gente estava falando daquela hora de influenciadores digitais, podem aparecer, os candidatos podem aparecer com celebridades, influenciadores? Eu achei que essa é a parte cinza que o senhor falou. Sem serem pagos, né? O candidato é amigo de um fulano de tal, que tem milhões de pessoas, chamar ele para uma live, assim. Vamos lá, eu li todas as resoluções. Quem é o cidadão brasileiro que vota e paga imposto e não pode manifestar sua opinião e preferência eleitoral? Seria o quê? Seria qualquer coisa, menos democracia. Né? Agora, se ele receber dinheiro para isso, né? Se provar que recebeu. O influenciador digital, gente, e tudo depende dele, diz ali, né? Gravidade. Claro, se ele for, quanto maior ele for, quanto mais envergadura, mais musculatura ele tiver nas redes sociais, mais cautela ele vai ter que ter. Ele tem que contratar, assim, aí sim, um jurista e ter cuidado com as suas ações. Não tenha dúvida quanto a isso. Né? Agora, manifestações espontâneas, gratuitas, né, em favor desse ou daquele. Aconteceu, né? Já aconteceu no Brasil, né? Agora, nesse processo mesmo de pré-candidatura, não pode pedir voto, mas já aconteceu, né? E esses são os hard cases, né? São os casos difíceis do direito, que é mediar entre o controle das regras para dar um pouquinho de tratamento isonômico e impedir, especialmente, gente, o abuso de poder. Porque o influenciador digital, no fundo, é poder econômico, né? No fundo, é poder econômico. Toda essa musculatura que ele tem de engajamento se traduz em audiência, como é uma grande mídia. Você padroniza aí a grande mídia conforme o percentual no Ibope. Antigamente era assim, né? O influenciador digital também tem a sua musculatura e isso, no fundo se quantifica economicamente. E o abuso do poder econômico, para o desequilíbrio da eleição, é que leva às consequências jurídicas. Então, conforme ele for mais ou menos musculoso aí, em termos de repercussão em mídia social, ele tem que ter mais cuidado. Mas a opinião dele sempre vai ser respeitada e vai ter que ser respeitada. E ele tem que lutar por isso também. Né? Importante. Lives debate. É possível promover debates em formato de live? É possível. Na TV, na televisão, como diz a TV é uma abreviatura, né? No rádio e na televisão, gente, também é possível, só que ele tem que aprovar as regras. Nas majoritárias, considera-se 2/3 das candidaturas se aprovarem, está aprovadas as regras, e nas proporcionais, que é algo, Ana e João, se vocês conseguissem aí convencer a nossa turma, que eu nunca vi na minha vida um debate entre candidatos ao parlamento. Olha, seria interessante. Basta que convide pelo menos um candidato de cada partido que esteja disputando. E pode fazer em mais dias, entendeu? E as regras têm que ser aprovadas por 2/3, aí não é do candidato, aí são dos partidos, né, envolvidos. São só 16 candidatos a deputado de Santa Catarina, possivelmente alguns não virão, dependendo da região, se for regionalizado, né? E eu acho que isso valorizaria o voto útil, o voto local, o voto distrital que não saiu, e nunca se fez isso. Eu acho que poderia se fazer. Nas redes sociais é mais fácil, pode fazer. Que ideia legal para os meios de comunicação fazerem em Santa Catarina. Não precisa ser necessariamente aí, mas aproveitarem o espaço na internet, já que pode ter agora também. Na TV e no rádio, como são concessões públicas, a gente sabe que são concessionárias de serviço público, então assim, as regras têm que ser aprovadas por esses partidos, basta por 2/3, na unanimidade não se consegue, e tem que ser protocolado na Justiça Eleitoral. Então tem que se fazer aí para garantir o quê? Isonomia. Então tem as regras lá de isonomia, não precisa mais convidar todos os candidatos, mas de partidos que têm 5 representantes no Congresso Nacional, nas majoritárias, então tem as regras para observar. Mas na internet não. Né? Graças a Deus, a jurisprudência distinguiu isso. No começo se equiparou a internet à rádio e televisão. E hoje não. Né? O que tem que se observar é a isonomia. Né? Mas aí de forma principiológica, não naquelas regras que são as regras cerradas dos debates de rádio e televisão. Entendeu, gente? Então, eu acho que isso aí o debate pelas redes sociais, inclusive, pode ser feito já, com os pré-candidatos, né?
Muito Perfeito, interessante mas... isso. Fica bem legal para os meios de comunicação aproveitarem essas ideias e os próprios candidatos depois aproveitarem depois nas suas mídias publicar. É uma estratégia bem legal de comunicação. Mas antes disso... Sabe, Joel, a experiência nos mostra, desculpa, agora não é jurídico, né? Infelizmente, a gente tem visto o seguinte, candidato a proporcional, eles fogem do debate, né? É interessante isso. Quem é empurrado para o conflito tem que dar opinião a favor da outra, contra os temas caros, né? Ficar naquela saia justa. Quem são? A candidata majoritária. Parece assim que os candidatos das proporcionais, todo mundo começou a ficar de bem, né? Ninguém quer mostrar não quer dizer se é a favor da prisão em segunda instância, não quer, foro privilegiado. Pode ver, isso é uma questão importante de se colocar. A gente não sabe mais a opinião do nosso parlamentar e a gente tem que saber antes. Pô, camarada, você é a favor ou contra o aborto, né? Tem que saber antes da votação, né? E um debate traria esse pessoal a escancarar, né? Porque alguma opinião eles têm, né? A gente só não sabe qual que é. Uhum. Doutor, agora o senhor falando sobre essa possibilidade de debate live, nada mais representa do que até a gente já comentou, do que uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse momento pré-eleitoral eleitoral, porque a gente está falando da comunicação, mas para organizar tudo isso precisa desse suporte que o senhor está nos passando hoje. Sim, nesse congresso que eu fui, a gente teve bastante gente fora e trocamos muitas experiências, e tinha bastante advogado de Santa Catarina lá, então tem bastante gente já trabalhando nisso, posso dizer isso para vocês, e ficou muito claro o seguinte, teremos que trabalhar todos juntos, né? As candidaturas, como se fosse uma coisa diferente do candidato, mas se tornou, né? A candidatura se virou uma empresa, né? Vejo, senhores, um gasto errado de campanha pode viabilizar o mandato, né? Uma estratégia de mídia, eu não vou dizer que isso pode ganhar uma eleição, porque eu acho que ganha a eleição, né? Uma estratégia de mídia. A primeira que a gente ouviu assim, né? Quem foi o primeiro, né? Pelo que eu ouvi, foi o Obama, né? O Obama que é no Twitter. Foi o primeiro na internet. Para nós, na comunicação, ele é um marco na comunicação política. Você lembra? Aí depois já disseram que o Trump foi o AIS aí das mídias sociais, né? O Obama foi lá o que inaugurou, depois o Trump revolucionou as mídias sociais, né? E hoje o que se vê ali são pessoal de mídia e pessoal de tecnologia da informação, porque eles olham muitas questões de parâmetros, né? Com softwares e com análises de Google para saber o alcance, para onde está indo, o tempo que começa a circular um WhatsApp, aí vem eles chamam de desinformação, né, contra o candidato, né? E aí vem o antídoto, que é a informação correta. Então, e eles têm todos os gráficos, Joel, do tempo que sai a informação equivocada e sai a correção pelo comitê de campanha do candidato, quanto mais rápido for, e eles olham para onde ela está circulando e perseguir, logo aquela desinformação ela cai na circulação. E isso só pode ser feito com o quê? Com estratégia. E essa estratégia é multidisciplinar. Para saber os limites jurídicos disso, para saber o que se pode financiar com isso, para saber como se faz isso, aí está o profissional da arte, da propaganda, da publicidade, da comunicação social, e também o pessoal da informática, porque, gente, aquelas campanhas, Ana, que a gente via, o pessoal distribuindo folhetinho, ali na beira... Nossa. Na Beira Rio. Ali na 15. E o poder de impacto. Elas vão existir, mas possivelmente para gerar material para a internet. Mídia para a internet, né? O candidato a estar aquele pessoal da bandeira ele vai estar ali, mas não para aquele impacto, né? O impacto vai ser para gerar mídia. Né? Na internet cenográfico, só monta um cenário ali, filma o candidato lá com as bandeiras e faz só. Mas aí eu até tava, quando o senhor ficou um pouquinho off, eu até estava questionando o Joel, porque existe uma multidão trabalhando toda essa comunicação online que você não está vendo ali como a gente via na época do sinal. E aí eu até questionei o Joel. Joel, que batalhão que tem que estar trabalhando para um profissional nesse quesito da comunicação online? Então você tem desde da pessoa que faz a estratégia, né? Sim. O tráfego. O marqueteiro, que ele se chamava o marqueteiro antigamente, hoje em dia é um estrategista digital, né?
Muito se falava, marqueteiro. Não, hoje é estratégia digital. É a pessoa que tem que justamente juntar as pontas que o Dr. César falou. Vai ter que ter um cientista de dados para colher todo aquele dado da informática, das plataformas ali, para ele debulhar aquilo ali, para entregar para a equipe de comunicação. É isso, faz alguma coisa com isso. Para a equipe da comunicação olhar, dá para fazer isso. Para o jurídico olhar em cima, pode ou não pode fazer isso segundo a lei. Para daí o cara da contabilidade, até o Dr. César falou na nossa conversa prévia, tem que ter até inclusive alguém da contabilidade para tirar colo ali para justificar. É toda essa cadeia que você tem que criar para poder trabalhar a comunicação. Porque antigamente seria como? Vai pagando, vai fazendo, depois passa tudo para o contador e ele presta contas. Gente, pagou errado agora. Agora você vai ter que fazer. É como nós falamos ali para o pessoal que vai gerar a mídia, guarda teus links, porque depois você procurar os links para provar na justiça que aquilo, apesar de ser uma notícia, porque às vezes você vai se comprovar que a notícia não é verdadeira, mas você não tinha condições de aferir, ou pelo menos você buscou, você fez o seu serviço como profissional, você buscou a fidelidade aparente da fonte, né? E pronto, é isso que acontece, porque a verdade absoluta é uma utopia, né? Agora, a desinformação como propósito de campanha é que vai ser coibido. Eu queria falar uma coisa para os profissionais da comunicação, os cientistas políticos, para nós, advogados, para todos, né? Existe um filme sobre a primeira eleição do Macron, né? Como é que ela foi, como é que aquele pessoal de campanha se reunia, eram todos jovens, né? E ela também foi uma campanha revolucionária do Macron, né? A primeira, né? Assim como tem um filme sobre a eleição do Lula, Entre Atos, né? E são interessantes a gente ver um pouquinho dos bastidores de uma campanha e como eles trabalham sincronizado, pessoas das mais diversas áreas do conhecimento. Bom, gente, a gente já chegou a 45 minutos, então, de conversa. Eu acho que, para finalizar, doutor, fica aqui a principal mensagem da busca por informação na tal equipe multidisciplinar, tem os profissionais da comunicação e, obviamente, os profissionais especialistas em leis. Porque essas leis mudam, hein, doutor? Gente, para quem vê de fora, que difícil. De dentro também. Né? De dentro também. Doutor, muito obrigada mesmo. Desde a eleição do Collor, de 89, até agora, nenhuma eleição seguiu a mesma regulamentação legal. Sempre houve sensíveis alterações, e aí eu penso, para nós é difícil, Ana João, imagina para os candidatos. Eles não se submetem a uma eleição juridicamente igual a outra. E a verdade é que eles têm grande capacidade de adaptação, né? Essa é a grande verdade. Doutor, muito obrigada mesmo mais uma vez. Joel, muito obrigada novamente pelo teu conhecimento. Queria dizer para todo mundo que essa live fica gravada, ela fica gravada nas mídias da oficina, tem os canais aqui da oficina, alguma dúvida muito específica, a gente encaminha para o doutor César, para tirar essa dúvida, ou para o Joel. Uma boa tarde, doutor. Agora que começa um trabalho corrido, né, nesse período para o senhor, força para os próximos meses. Bacana, uma boa tarde, tudo de bom, gente. Bom trabalho a nós e a nossos ouvintes, ou como é que é? Olha, a todo mundo, tá todo mundo ouvindo, assistindo, vai compartilhar, se der certo, transcreve, vira podcast, faz tudo, doutor. Nossos seguidores, que nem fala os clientes, nossos seguidores. Obrigada, abração. Valeu, tchau, gente. Obrigada.